Então, o que fez isso? O que causou, né, essa minha busca pela teoria de tudo? A questão é a seguinte, eu comecei a me perguntar, tá ligado? Tipo, a questionar o que a ciência moderna diz, né? Porque a ciência, ela deve ser questionada, né? Só que não é só você questionar a ciência, né? Você precisa questionar a ciência e descobrir, né, através, obviamente, da própria ciência, se a ciência está certa ou se ela está errada. Né? Através da própria ciência. Porque a ciência, ela não é algo imutável. Então, a ciência atual, né, a ciência moderna, como ela descreve a realidade, como ela mostra que a realidade é, né? Desde lá dos primórdios clássica de Newton, até Einstein, de Einstein, a Planck, Maxwell, Schrödinger, Dirac, Pauli, né? Então, a ciência, né, o que ela tem mostrado? A ciência ela tem mostrado que tudo, né, tudo, toda a existência, ela depende de uma cadeia de causas e efeitos, né? E uma cadeia de causas e efeitos, ela depende de duas coisas, ela depende do espaço e do tempo, né? Como Einstein, ele demonstrou, né, o espaço e o tempo, eles são juntos, né? Eles são uma única coisa, né? Então, o espaço não existe sem o tempo e o tempo não existe sem o espaço. Para existir a causalidade, precisa existir o espaço e o tempo. Então, Einstein, ele acreditava, né? Eu não sei se ele acreditava ou se ele, tipo, sabia com base no conhecimento da ciência, né? Na questão do destino, né? Então, o que é o destino, né? Eu acho que as pessoas elas devem ter uma interpretação mágica do que é o destino. Mas eu consigo fazer você visualizar o destino de uma forma simples. Imagine que você tem, né, um carro. Imagine que isso aqui seja um carro, esse retângulo seja um carro. E esse carro, né, ele precisa seguir uma estrada. Então imagine que tem uma estrada. É duas, né, estradas, né? Aí ele está seguindo o GPS, né? O GPS do carro, né, diz que o carro ele precisa seguir pela direita, certo? É isso que o GPS diz. Então, para onde o GPS está apontando? Para o destino do carro, né? Isso é o destino. O destino ele foi definido pelo GPS e o carro ele seguiu o destino dele. O destino é uma coisa que ela é pré-determinada, né? Ou seja, é uma coisa que, tipo, isso aqui vai acontecer, né? Ou seja, o carro, você tem que ir por ali, né? Eu disse desde o começo, o carro, você tem que ir por ali. E como funciona o determinismo, né, cientificamente, né, falando, né? Bom, se existe a causalidade, se tudo tem uma causa, se o começo ele é responsável pelo fim, né? Não existe fim sem começo, né? E o começo ele determina o fim, certo? Então, visualize dessa forma a causalidade, né? O destino, ele é algo que foi definido desde o começo, assim como o GPS definiu desde o começo por onde o carro ele teria que passar, né? Então, tudo foi definido desde o começo da existência, né? Isso é destino. Assim como o GPS define, por exemplo, um exemplo bem legal, né? Tipo, você pode atualmente, né, utilizar um GPS, né? Você nem precisa, né, do aparelho, né, daquele aparelho, comprar aquele aparelho, você pode utilizar o seu celular e funciona perfeitamente.
Então você coloca assim pro GPS, qual o seu destino, onde é que você quer ir, tá ligado? Ele já define todo o caminho que você tem que seguir. E ainda diz o tempo que você vai levar para chegar, né, até o seu destino. Então o destino ele já é definido desde o começo, a partir do momento em que você define a rota no GPS. Então imagine toda a existência como se fosse um grande GPS. Então o fim de todas as coisas foi definido pelo começo, né? E agora pare e pense, se o fim de todas as coisas foi definido pelo começo, não existem variações, né? Tipo, o que existe é uma cadeia de causas e efeitos, é uma única cadeia de causas e efeitos. E se o começo ele fosse diferente, né? O GPS, por exemplo, ele definisse uma rota diferente no começo. Então, o fim ele seria diferente, todo o resto seria diferente. Mas aí a gente entra na ideia de multiversos, né? Tipo, multiversos. Que a teoria M, né? Ela fala sobre, né? Edward Witten, né? Mais que as pessoas elas chamem Edward Witten de gênio, né? Ele, né, não provou nada até agora, né? Então, eu concordo que ele seria um gênio se ele tivesse criado a teoria de tudo. Até agora ninguém fez isso, então. Não. Então, né, você tem isso, né? Talvez você tenha conseguido visualizar, tipo, e eu acho que sim, né? Eu consigo visualizar com esse exemplo, né? O destino. Então, Einstein acreditava nisso, né? E é isso que a ciência moderna diz, né? Então, eu tava pensando a respeito de dinheiro, né? Eu tô pensando, cara, e o dinheiro, cara? Inclusive, eu já falei sobre aquela questão lá, né? Que o pessoal fala que o Elon Musk, ele herdou a riqueza dele do pai dele. E, na verdade, tipo, você vê que não foi assim, né? Que ele realmente se esforçou pra... Ele criou empresas. Ele se esforçou pra criar aquelas empresas. Aquelas empresas deram lucro pra ele, né? Mas eu levantei aquela questão. E se a causalidade fosse diferente? Né? Mas aí o começo do universo teria que ser diferente. E imagine um multiverso. Em um multiverso, existe um outro universo que o começo dele foi diferente, portanto, né? Existe um universo onde o Elon, ele, tipo, sei lá, nasceu com um cérebro diferente, ou o pai dele fez alguma coisa com ele, né? Que fez com que ele seguisse uma trajetória completamente diferente. Tipo, ele poderia até tentado seguir essa mesma trajetória de empreendedor dele, só que todos os empreendimentos dele fracassaram, porque ele não teve sorte, digamos assim, né? E vamos já entrar nessa questão, né? O que seria a sorte, né? A sorte, ela está conectada com a causalidade. E qual é a interpretação que eu imagino que as pessoas têm de sorte, né? Eu imagino que elas também têm uma interpretação fantasiosa de sorte. Mas agora pensa comigo. A causalidade, ela define duas coisas, né? A causalidade, ela define todas as coisas que vão acontecer, né? Ou seja, tudo que vai acontecer é definido desde o começo da existência. Então, você pode imaginar dessa forma, né? Imagine, né? Aqui. As coisas boas, né? A causalidade definiu tudo desde o começo. Tanto as coisas boas, né? Quanto as coisas ruins. E se isso acontece, né? Tipo, né? O que as pessoas veem como sorte? As pessoas veem a sorte como algo aleatório. A nossa realidade, ela não é aleatória, né? Estamos falando do mundo macroscópico. Na mecânica quântica,
no mundo das pequenas coisas, sim, existe aleatoriedade. Mas a aleatoriedade não interfere na nossa realidade macroscópica. Então, ela não interfere na causalidade, entendeu? Então, a causalidade ela funciona menos para as partículas. Eu lembro que eu estava conversando com um cientista, né, americano, que trabalhou no acelerador de partículas do CERN, sobre a questão da realidade, se as partículas, o movimento que as partículas fazem. Porque você não consegue prever o movimento das partículas, não existe uma causa para o movimento das partículas. Uma partícula ela pode estar em um lugar, depois em outro lugar, você nunca sabe, tipo, o que causa aquilo lá, sabe? E eu perguntei pra ele, já que ele observa isso, tipo, ele observava isso, né, ele já é aposentado, ele observava isso, tipo, quando ele trabalhava no CERN. Eu perguntei pra ele, você tem certeza de que é assim que a realidade funciona? Essa é a mesma realidade, né, do mundo do muito pequeno, né, do mundo quântico. Diferente, né? Porque na nossa realidade, a gente costuma observar que tudo tem uma causa, né? Tipo, por exemplo, o Stephen Hawking, ele dá um exemplo, né? Que é o seguinte, né? Entre suco de laranja e suco de maçã, né? Uma pessoa que acorda, tipo, vai lá na geladeira e coloca o suco de laranja, né? E o suco de maçã, né? E ela vai escolher entre o suco de laranja e o suco de maçã, né? Qual deles aquela pessoa vai escolher, né? Pra beber. E existe aquela questão lá da neurocientífica, né? Que, por isso que eu recomendei o livro do Dr. Robert Sapolsky, né? Determinada. Que ele explica isso, né? Que o Stephen Hawking ele vai lá e explica. No nosso mundo macroscópico, se uma pessoa acordasse e fosse escolher entre um suco de laranja e um suco de maçã, e essa pessoa tivesse boas memórias, uma experiência boa que ela teve no passado com um suco de maçã, por exemplo. Eu estava tomando um suco de maçã, tipo, com uma bela moça, né? Esse é o exemplo que ele dá ali. Aí ele vai lá e escolhe o suco de maçã. Ele não escolheu o suco de maçã aleatoriamente, sabe? Não houve livre-arbítrio nenhum ali. Ele escolheu por causa de uma lembrança positiva que ele teve do passado. Só que isso não acontece no mundo do muito pequeno, né? Uma partícula, ela não tem memórias, ela não tem experiências. Então, se uma partícula fosse aquela pessoa e fosse escolher entre o suco de laranja e o suco de maçã, ela poderia escolher o suco de maçã. Mas se você voltasse no tempo e desse play de novo, ela escolheria o suco de laranja. Mas se você voltasse no tempo e desse play de novo, ela escolheria o suco de laranja. Então você pensa, deve ter havido um erro aqui. Então ela sempre vai escolher o suco de laranja. Aí você volta no tempo e dá play de novo, ela escolhe o suco de laranja. Mas quando você volta no tempo e dá play de novo, ela escolhe o suco de maçã. E você, o quê? A partícula, ela mudou o passado? Então, as partículas elas fazem isso com a realidade, né? Por isso que o mundo do muito pequeno é diferente do mundo muito grande. É por isso que o mundo quântico é diferente do mundo macroscópico. Então, a gente não é afetado cientificamente falando pelo que acontece no mundo quântico, né? Ele não afeta a nossa realidade. Ela continua sendo determinística, né? Como no exemplo do GPS. Mas isso não acontece no mundo das partículas. Se as partículas elas interferissem na nossa realidade, ela não seria determinística. Mas isso não acontece. Então você tem essa divisão entre um mundo clássico e um mundo quântico, que é justamente os físicos tentando é justamente onde os físicos tentam unificar a mecânica quântica com a relatividade geral, que existe isso.
A relatividade geral, ela interpreta a realidade como sendo algo determinístico, né? Enquanto a mecânica quântica, ela interpreta a realidade como sendo algo aleatório, sabe? E o que é aleatório é o contrário de determinístico. É o que acontece com a partícula. Se você voltar no tempo, né, você não vai observar a mesma coisa, diferentemente de quando você faz com o ser humano. Eu não sei se você conseguiu entender. Mas vamos lá. Você pega um ser humano e digamos que ele ande 10 metros para frente. Se você voltar no tempo, não importe quantas vezes você volte no tempo, você pode voltar no tempo para sempre. Toda vez que você voltar e der play, aquela pessoa ela vai fazer a mesma trajetória, o mesmo caminho, as mesmas coisas. Nada muda. Mas se você fizer isso com uma partícula e der play, ela sempre vai ir para uma direção diferente, mesmo você tendo voltado no tempo. Sem interferir nada ali. Ela muda o tempo. E isso é algo muito estranho. É por essas coisas estranhas que Einstein não acreditava na mecânica quântica, mas ela funciona. Essas coisas realmente acontecem. Essas duas coisas. Então, eu comecei a me perguntar. Bom, estamos num mundo macroscópico, então, cientificamente falando, de acordo com a ciência moderna, aquela pessoa, ela teve sorte. O que é a sorte aqui, no caso? Não é algo aleatório, entendeu? Não é algo quântico. Não é você jogar um dado, não é que a realidade joga um dado e, opa, aquela pessoa, aquilo vai acontecer com aquela pessoa. Não, aquilo não vai acontecer com aquela pessoa. Não, não é isso. Lembra da causalidade? E que ela define tanto, né, as coisas boas quanto as coisas ruins. Então a sorte é o resultado positivo da causalidade. E o azar é o resultado negativo da causalidade. E se isso for verdade, se a ciência moderna estiver certa, para nós seres humanos, então tudo depende da sorte. Se fosse para resumir tudo em uma única palavra, em uma única frase, seria tudo depende da sorte. Então, existe essa questão do determinismo, né, na nossa realidade. É isso que a ciência moderna diz. Então, eu comecei a me perguntar, cara, então como eu poderia provar que isso está errado, né, cientificamente falando? Eu poderia, se eu encontrasse uma teoria de tudo, e é isso que eu busco, por esse motivo. Porque a teoria de tudo, ela pode ou provar que isso é verdade, ou refutar isso. E existe uma pequena chance dela refutar isso. Faz mais sentido que ela concorde com isso. E se a última peça do quebra-cabeça da realidade concordar com isso? Então realmente tudo depende da sorte. Mas para você entender o que é esse tudo depende da sorte, você precisa entender toda essa explicação até aqui. Você precisa entender todo o conhecimento científico atual. E eu espero ter, né, digamos assim, não espero, né? Eu realmente gostaria que você tivesse entendido tudo até aqui. Então, por que eu busco, né, essa teoria de tudo, né? Eu andei pensando assim, cara, lembra da questão do Elon Musk? Então, Elon Musk, tipo, e todas as pessoas da realidade só podem estar apenas tendo sorte nas coisas, tá ligado? Cientificamente falando, é isso que pode estar acontecendo. E o livre-arbítrio seria apenas uma ilusão teimosa. E você tem até um debate religioso, né? Você tem Lutero, né, que defendia o servo-arbítrio e o oponente de Lutero, eu não lembro o nome do oponente de Lutero.
que o nome do oponente de Lutero era Erasmo. Ele debateu com Erasmo. Eu acho que era Erasmo o nome dele. Tem um debate, né? Livre-arbítrio versus servo-arbítrio. Mas estamos falando de religião, filosofia, estamos falando de ciência, né? É isso que a ciência diz. Então eu pensei, cara, pode ser que, né, não seja, né, essa questão de livre-arbítrio, escolho que eu quero isso. Eu me esforço o suficiente para obter esse resultado. Pode ser que a realidade não funcione assim, entendeu? Então mesmo o Elon Musk tendo se esforçado, ele pode muito bem ter tido sorte. 100%. A realidade, cientificamente falando, é 100% regida. Nossa realidade pela sorte. Se você entender a explicação, você entendeu o que eu quis dizer. E são até agora o que? Eu acho que foram uns 20 minutos de explicação. E desenhos. Então, quem encontrar a teoria de tudo vai ter a resposta, né? E a resposta parece, né? De que realmente a realidade funciona dessa forma. E se a realidade funciona dessa forma, então, cientificamente falando, sorte. Mas uma coisa que eu penso que parece funcionar é você calcular as probabilidades das coisas. Parece que isso tem resultado, né? Mas não existe nenhuma garantia, né, de sucesso nisso. E por último, existe a questão, né, que é fundamental, né, que a ciência ela busca, né, que é a verdade. Andei me perguntando o que é a verdade, né? Cheguei à conclusão de que a verdade ela é algo inegável. Se todo mundo chegasse na verdade, todo mundo concordaria. Ninguém discordaria de ninguém. Só que para você chegar na verdade, você precisa compreender tudo. Né? Então a verdade seria a compreensão de todas as coisas. E compreendendo tudo, você chegaria na verdade. Só que entender tudo, saber como tudo funciona de fato, cada detalhe, é impossível. Então a verdade é inalcançável. Eu cheguei nessa conclusão. Então, se a verdade em si, a verdadeira verdade é inalcançável, então qual é a verdade que está abaixo da verdade? A verdade que está abaixo da verdade seria de que ninguém sabe de nada e nunca vai saber. Porque se a gente não pode saber a verdade, então ninguém sabe de nada de verdade. E nunca vai saber porque a verdade é inalcançável. Então a verdade é que ninguém sabe de nada e nunca vai saber. Que a ciência atual diz que tudo depende da sorte. Mas, né, quem sabe, né, com a teoria de tudo, isso esteja errado. Eu busco saber isso. Né? Porque aí eu teria uma visão completa da realidade. Então é isso, né? Tipo, sorte. E aí, como eu disse antes, parece que a probabilidade realmente funciona, né? Você calcula a probabilidade, parece que ela realmente funciona. Por exemplo, eu estudo bastante como Warren Buffett, né? Ele estuda, lê muita coisa. E ele é investidor a longo prazo, né? Warren Buffett. Então ele vai lá, estuda, lê muito livro, lê muita notícia e tal, e tenta prever o mercado. Né? Isso parece funcionar, é probabilidade. Qual é a probabilidade de eu ter esse resultado? E ele, né, obviamente conseguiu lucro fazendo isso, né?
tentando prever o mercado para conseguir investir, tipo, no lugar certo, né? Mas se lembra do que eu disse, né? Isso parece funcionar. Cientificamente falando, né? Isso pode ser apenas um jogo de azar, digamos assim, entendeu? Você realmente não sabe, né? Pode ser apenas sorte, digamos assim, de você ter acertado nessas probabilidades. E, tipo, a probabilidade em si pode ser uma ilusão, nenhuma probabilidade pode funcionar de verdade. É isso que acontece quando você não. Quando é impossível de você compreender a realidade. E a verdade é que ninguém sabe de nada e nunca vai saber. O que a ciência diz é que tudo depende da sorte. E a probabilidade parece funcionar. E não compreendemos a realidade por completo porque não temos uma teoria de tudo. Então, eu andei pensando sobre essas coisas. Me perguntando, será que uma pessoa realmente ela consegue algo porque, né, ela se esforçou ou porque ela teve sorte naquilo? E a realidade tem me mostrado que tudo depende da sorte. Por exemplo, um exemplo bem antigo que eu dou é o seguinte. Pensa no na época nazista de Hitler, né? Tipo, onde as crianças judias elas eram torturadas e mortas, né? Uma criança, tipo, era levada pro campo de concentração e, tipo, não podia fazer nada pra escapar dali, tipo, esse era o destino dela. Ela teve azar, é claro. Ela não podia fazer nada pra escapar dele. Agora você poderia pensar em outras crianças que nasceram em famílias ricas e se tornaram ricas, né? Elas tiveram sorte. Então parece que a realidade funciona realmente dessa forma. Tudo depende da sorte.